E aí galera, Matheus Gelsi aqui, e cá estamos nós para falar sobre tudo o que aconteceu no mês de agosto aí nas novelas, nas séries e nos filmes brasileiros. E a gente começa falando sobre Renascer, o remake aí de Renascer que vai estrear só em janeiro e que finalmente teve aí o seu protagonista confirmado, embora não tenha sido novidade para ninguém assim, né? Desde o início, desde que a trama foi cogitada para ser feito um remake sobre ela, já se falava que o protagonista poderia ser vivido pelo Marcos Palmeira, principalmente depois aí do grande sucesso dele como Zé Leôncio, né, em Pantanal. A gente sabe que Renascer é um remake de uma novela também do Benedito Rui Barbosa, assim como Pantanal, né? A original foi do Benedito Rui Barbosa e o remake agora sendo escrito pelo neto dele, né, o Bruno Luperi. Então, como teve isso em Pantanal, todo mundo já suspeitava, já circulava por aí que Marcos Palmeira poderia ser o protagonista, o José Inocêncio aí em Renascer. Pois é. Muita gente não gostou disso, esperava que fosse uma pessoa diferente, principalmente pelo fato do personagem ser muito parecido com o personagem de Pantanal, né? Falaram em Murilo Benício, falaram em Fábio Assunção, falaram em Leonardo Vieira, falaram em Edu Moscovis, mas nenhum desses foi escolhido. O escolhido foi realmente o Marcos Palmeira, oficializado aí como José Inocêncio no remake de Pantanal, que estreia em janeiro. Para sua versão jovem, que foi vivida pelo Leonardo Vieira lá em 1993, a Globo também já decidiu agora nesse mês de agosto quem vai interpretar. Vai ser o Humberto Carrão. Então a gente tem aí Humberto Carrão vivendo José Inocêncio na fase jovem e Marcos Palmeira vivendo José Inocêncio na fase adulta, né? A fase que a trama se passa na maior parte do tempo. Outros nomes também foram confirmados na trama aí nesse mês, né? O Humberto Carrão foi confirmado apenas na primeira fase da novela. Boatos, existia aí uma suposição, uma sondagem para que ele continuasse na trama na segunda fase como um dos filhos do José Inocêncio, né? Sem saber qual deles ainda, mas isso ainda não foi confirmado. Por enquanto ele está confirmado apenas na primeira fase da novela. Já na segunda fase da novela, outros dois atores já foram confirmados para viverem os filhos do José Inocêncio. Juan Paiva, que vai viver o protagonista, né? O João Pedro, que foi vivido curiosamente pelo Marcos Palmeira na versão de 93, e Rodrigo Simas, que vai interpretar um dos filhos também, aparentemente, provavelmente o José Bento, foi vivido pelo Tarcísio Filho, lá em 93, mas ainda não tem confirmado qual vai ser exatamente o filho que o Rodrigo Simas vai interpretar. Pode ser o José Bento, pode ser o José Augusto ou até o José Venâncio aí, né? Então, mais esses dois nomes confirmados aí. E nós temos, além do Marcos Palmeira, outros dois nomes vindos de Pantanal aí, confirmados também para esse remake. Gabriel Sater e Almir Sater. Na versão jovem, ainda um personagem que é um dos amigos do João Pedro, a gente tem Gabriel Sater, e depois na versão atual, né, na versão mais velha, a gente tem o Almir Sater interpretando. Outros dois atores, esses que não estiveram em Pantanal, mas que já foram confirmados em Renascer nesse mês de agosto, são Sophie Charlotte e Xamã. Sim, o cantor Xamã foi confirmado aí como um dos personagens da novela, né? Eles vão viver os papéis que foram respectivamente de Patrícia Pilar e de Jackson Antunes na versão original da novela lá em 93. E falando em estreias de futuras novelas aí, temos uma péssima notícia para os fãs, assim como eu, de novelas mais lentas, de novelas com conflitos pessoais mais aprofundados, não aquela reviravolta que todo capítulo acontece uma coisa diferente. Os fãs de uma novela mais light, uma novela mais tranquila, uma péssima notícia, por quê? O País de Alice, a próxima novela da 6, né? Teoricamente a próxima novela da 6 após Elas por Elas, que seria escrita por Lícia Manso, foi cancelada. Então a gente não vai ter mais aí o País de Alice, escrita pela Lícia Manso. A gente sabe que a Lícia Manso tem uma ótima carreira aí em novelas da 6, ela teve duas novelas de muito sucesso, tanto de público quanto de crítica, mais de crítica do que de público, diria eu, que foi A Vida da Gente, em 2011, e Sete Vidas, em 2015. Então ela voltaria aí pro horário das 6, depois de uma passagem pelo horário das 9, com Um Lugar ao Sol, em 2022. Uma novela que não foi muito bem aceita, né, pela audiência, principalmente, mas a gente tem a desculpa de ter sido uma novela inteiramente gravada, não tinha como mudar a novela ali no meio, mas infelizmente, mesmo o público gostando, quem assistiu, tendo gostado de Um Lugar ao Sol, ela tinha ganhado uma chance para voltar aí pro horário das 6, para escrever O País de Alice, e agora a novela foi cancelada. A novela foi cancelada porque a Globo considerou ela com pouco apelo popular, ou até mesmo elitista, sabe? A Globo achou que essa novela não agradaria ao público maior, a grande massa de público da emissora, que é exatamente o que eles estão procurando agora. Então, assim,
tudo que eu queria, e acredito que muita gente também, que são novelas com dramas sociais mais pontuados, com dramas mais complexos, que seja pro horário das 6, sabe? Novelas que a gente pode perder um capítulo, perder outro capítulo, mas quando a gente volta ainda tá acontecendo a mesma coisa, a gente vai entendendo, a gente vai se apegando a esses personagens e vai crescendo aquela trama, uma trama mais enxuta, com poucos personagens. Tudo que eu queria ver isso agora é exatamente o oposto que a Globo quer e que ela deixou bem claro. Ela quer novelas populares, novelas com muitos personagens que façam de tudo para poder agradar o público, novelas que não sejam complicadas de entender, novelas de fácil entendimento, novelas que atinjam em cheio aí a grande massa, como é o caso, por exemplo, de Terra e Paixão, que tá no ar aí, tentando, atirando para todos os lados. A cada capítulo é um capítulo especial que dá 1000 reviravoltas. Se você assistiu o primeiro capítulo de Terra e Paixão agora, você já percebe que é uma outra novela, virou uma outra novela. O próprio autor declarou aí que tudo que ele tinha preparado para a novela, ele já acabou. Então assim, em 3 meses, em 4 meses de novela, já acabou tudo que ele tinha preparado para 8 meses de novela. Agora a novela está se reciclando e criando novas coisas para poder pegar esse público. Fuzue é a mesma coisa, né? Uma novela agitada, com muita coisa acontecendo. Então aí, O País de Alice cancelado, porque a Globo não pretende mais investir nesse tipo de novela, pelo menos por enquanto. O que é bastante estranho, porque a novela tinha sido aceita já, né? A novela tinha sido aprovada, a autora já estava começando os trabalhos, a direção já tinha sido decidida, ia ser a Natália Grinber, né? A mesma diretora de Cara e Coragem, ela estava sondando alguns atores, então assim, a novela já estava em fase de pré-produção e foi abruptamente cancelada, pegando todo mundo de surpresa, até porque no mesmo dia, durante a manhã, já tinha saído outras notícias sobre a trama da novela, sobre a sinopse da novela. À tarde veio a notícia de que a novela não aconteceria mais. No lugar dela, vai vir uma trama e uma comédia romântica escrita pelos mesmos autores de Mar do Sertão, o mesmo autor e mesmo diretor, na verdade, né? O Mário Teixeira escrevendo a novela e o Alan Fitterman dirigindo a novela, e uma comédia romântica que vai substituir Elas por Elas, ainda sem sinopse, sem título para a novela. Então, O País de Alice cancelado. Ainda sobre futuras novelas, a gente tem uma rapidinha aqui sobre uma futura novela da Record. Pois é, a emissora ainda existe, ainda aposta em dramaturgia, embora a gente saiba que Reis aí não seja nem de longe uma das melhores novelas da emissora. Desde que a igreja, né, desde que Cristiane Cardoso e toda essa galera se envolveu e que o Rap 9 acabou e passou a ser Casablanca Studios, a gente sabe que pouquíssimas novelas da Record podem ser bem avaliadas, podem ser elogiadas e podem ser aclamadas enquanto produtos dramatúrgicos, né? Enquanto telenovela, enquanto arte, enquanto entretenimento ali. Até porque a gente sabe que a proposta dessas novelas cada vez mais é uma outra proposta, né? Então aí, para substituir Reis, foi definida qual será a próxima novela a substituir Reis. Novela ou série, né? A emissora deve chamar do que ela achar comercialmente mais importante, mas a gente sabe que no fundo vai acabar sendo uma novela, como é Reis, né? É chamada de série, mas é uma novela. Então Reis, que estreou aí no ano passado, vai chegar aí no final do ano, provavelmente na sua 10ª temporada, vai ser substituída por uma novela que vai ser A Rainha da Pérsia, que nada mais é que um remake, digamos assim, de A História de Esther, que é uma minissérie produzida pela própria Record há 10 anos, assim, em 2011, né, 2010, 2011, por ali. Então a Record vai usar essa mesma história que foi usada na minissérie lá, A História de Esther, para criar essa novela A Rainha da Pérsia, que está sendo escrita pela Cristiane Cardoso, assim como Reis também é escrita, né? Não é a primeira vez que a Record faz isso. Ela começou, a gente sabe que ela voltou aí para essas tramas bíblicas através das minisséries, A História de Esther, Sansão e Dalila, Rei Davi, José do Egito, minisséries que deram muito certo ali no início da década de 2010, ainda no período REC 9, né? Ainda no período em que a emissora apostava em tramas contemporâneas junto com as tramas bíblicas, e não é a primeira vez que a Record usa essas minisséries para transformar em novelas, então reciclando histórias que ela mesma criou. A gente sabe que Rei Davi, toda a minissérie Rei Davi está sendo recontada, agora refeita em Reis, e a gente sabe também que José do Egito foi uma das grandes partes aí de Gênesis. Então essa vai ser, na verdade, a 3ª minissérie que a Record produziu há 10 anos, mais ou menos ali, e que ela vai refazer. Então assim, não bastam as reprises incessantes das novelas bíblicas, agora a gente tem também os remakes das novelas que acabaram de serem feitas. Então a Rainha da Pérsia aí deve substituir Reis, provavelmente em março, por ali no começo do ano que vem. Para finalizar, pelo menos por enquanto, aqui as notícias sobre novelas, a gente teve uma estreia aqui nesse mês de agosto, que foi Fuzue.
Então, Fuzue estreou em agosto, no horário das 7, ali na TV Globo. A gente já fez um vídeo aqui ranqueando os personagens de Fuzue, tá aqui em cima. A gente não vai falar ainda muito sobre o que a gente tá achando da novela, porque tudo a gente fala nesse vídeo aí sobre os personagens. E Fuzue entrou aí no lugar de Vai na Fé, né? Vai na Fé, então terminou nesse mês de agosto, deixando uma legião de fãs. Foi uma novela que teve muita gente que gostou muito dessa novela, teve um burburinho muito grande nas redes sociais. Uma novela que com certeza vai ser lembrada ainda por muito, muito tempo. Uma novela que teve muitos méritos, né? É com certeza uma novela que saiu com um saldo positivo da grade da emissora. Não sei se tá aí entre as 10 melhores novelas da Sete a partir de 2000 pra cá, mas com certeza ela tem um saldo positivo aí, né? Muita gente deve colocar entre as melhores, talvez. Tem gente que coloca até entre as 5, entre as 3. Eu não sei se chega a esse ponto, mas com certeza foi uma novela que deixou muita coisa boa e que teve um saldo positivo aí no horário da Sete, que já vinha aí algumas novelas capengando ali, sabe, quase acertando, ou só sendo boa, sendo ok. Eu acho que Vai na Fé conseguiu trazer aí, levantar um pouco a bola desse horário da 7, estreando aí Fuzue em agosto. Falando sobre séries, a gente teve 2 séries aí que são os grandes nomes aí de agosto, né? 2 grandes séries em agosto. Tiveram outras séries também em agosto, mas essas 2 foram as mais comentadas aí, que foram Cangaço Novo no Prime Video e As Aventuras de José e Durval no Globoplay. Cangaço Novo eu não assisti ainda, porém é uma série que está sendo muito bem elogiada por todas as pessoas que assistiram. Assim, eu não vi uma crítica negativa sobre essa série ainda. Todas as críticas que eu vi foram elogiando a série, inclusive. Algumas delas até falavam ser a melhor série do ano até agora, né? A melhor série do ano lançada até então. Mas assim que eu assisti, eu devo fazer vídeo aqui no canal sobre ela, Cangaço Novo ali no Prime Video. E As Aventuras de José e Durval, que está sendo lançado aí episódios semanais, né? Ela deve terminar agora no mês de setembro. Eu assisti até então todos os episódios lançados. Confesso que a primeira parte da série, acho que são os primeiros 3 episódios ali, que são os meninos ainda crianças, né, me deixaram mais animado assim para assistir. Eu gostei muito da série nesse início. Andréa Horta mandando muito bem na série como a mãe desses personagens, né? Agora que começou a fase adulta, Rodrigo Simas e Felipe Simas, eu ainda tô me acostumando um pouco ali com esses novos intérpretes aí de José e Durval, mas é uma série muito gostosa que eu tô gostando de assistir aí no Globoplay. Então 2 recomendações aí, Cangaço Novo no Prime Video e As Aventuras de José e Durval no Globoplay. Agora falando sobre filmes brasileiros aí, foram 11 filmes nacionais lançados nos cinemas nesse mês de agosto. E, infelizmente eu não consegui ir ao cinema nem um dia nesse mês de agosto, então eu não assisti nenhum desses filmes aqui. Fica como recomendação para vocês comentarem aqui embaixo se vocês assistiram algum desses filmes ou se tem vontade, se estão com vontade de assisti-los nos cinemas. Lembrando que aqui a gente vai falar sobre os longa-metragens de drama, então documentários acabam não aparecendo aqui, né? Alguns desses filmes ainda estão em cartaz, então principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Então dê uma olhada aí para ver se algum deles está em cartaz aí na sua cidade, mas foram 11 filmes brasileiros lançados no mês de agosto, que foram Depois de Ser Cinza, Casa Vazia e Destinos Opostos no dia 3 de agosto, O Alecrim e o Sonho, Infinitas Terras e Destino das Sombras no dia 10, Vai Ter Troco, Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia da Vingança no dia 17 de agosto e O Porteiro, TPM Meu Amor e Fluxo no dia 31 de agosto. E falando sobre filmes, foi um mês muito agitado nas premiações e nos festivais de cinema brasileiro, né? A gente teve 2 dos maiores festivais, a gente teve na verdade o maior festival de cinema brasileiro, o maior festival de cinema da América Latina, inclusive, se eu não me engano, e a maior premiação brasileira. Os 2 aconteceram em agosto, na verdade os 2 geralmente acontecem em agosto, né? O maior festival de cinema da América Latina é o Festival de Gramado, que acontece na cidade de Gramado, e a maior premiação de cinema brasileiro é o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que acontece no Rio de Janeiro. Lembrando aí mais uma vez a diferença entre festivais e premiações, né? Um festival vai premiar filmes que geralmente ainda não estrearam nos cinemas, né? Ou que estão estreando nos cinemas agora, ou que acabaram de estrear nos cinemas, né? Então, em um festival de cinema é muito comum que a gente vê quem venceu o festival e fala: nossa, mas eu nem vi esse filme estreando, eu nem assisti esse filme. Pode ser que ele ainda vai estrear no ano que vem, pode ser que ele ainda esteja para estrear, talvez ele tenha estreado neste festival, né? No dia lá, apresentando para esse festival. Como é o caso de Mussum, o Filmes, que foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado desse ano de 2023. Ele levou aí o Kikito de Ouro de melhor filme, além do Kikito de Ouro de melhor trilha musical para o Marques de Castro, e 3 dos 4 prêmios de atuação aí. Melhor ator para o Ailton Graça, melhor ator coadjuvante para o Yuri Marçal e melhor atriz coadjuvante para Neuza Borges, aí pelo filme Mussum, o Filmes, né? E foi a primeira vez, inclusive, que cada um desses atores foi premiado aí no Festival de Gramado. Outro filme premiado aí no festival foi Tia Virgínia, que levou aí o Kikito de melhor roteiro para o Fábio Meira, melhor direção de arte para Ana Maria Abreu,
melhor desenho de som para o Rubem Valdez e melhor atriz para Vera Holtz. E além desses dois filmes aí, o outro filme premiado no Festival de Cinema de Gramado foi Mais Pesado é o Céu, que levou o Kikito de melhor direção para o Petrus Cariri, melhor fotografia também para o Petrus Cariri e melhor montagem para o Firmino Holanda e para o Petrus Cariri. Então esses filmes aí premiados no Festival de Gramado pode ser que apareçam no ano que vem na premiação aí no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que esse sim é sobre os filmes que foram lançados nos cinemas no ano anterior. Então esse ano no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, a gente teve presentes ali filmes que foram lançados no ano passado, em 2022, e filmes inclusive que participaram do Festival de Cinema de Gramado do ano passado, de 2022, como é o caso de Marte 1. Marte 1 ganhou o Grande Prêmio do Festival de Cinema de Gramado no ano passado e levou também o Grande Prêmio, o prêmio de melhor filme, esse ano no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Marte 1 foi o recordista de premiações aí no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, levando basicamente todos os principais prêmios, né? Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, todos eles para o Gabriel Martins, melhor ator para o Carlos Francisco, melhor ator coadjuvante para o Cícero Lucas, melhor montagem para o Thiago Ricarte e para o Gabriel Martins, melhor direção de fotografia para o Leonardo Feliciano e melhor som para o Marcos Lopes e para o Thiago Belo. Além de Marte 1, a gente teve premiado aí também A Viagem de Pedro, que levou aí os troféus Grande Otelo por melhor figurino para Marjorie Geller, Joana Porto e Patrícia Doria, melhor maquiagem para Thaís Vale e melhor direção de arte para o Adrian Cooper. Pluft, o Fantasminha, levou 2 Grande Otelos para casa. Ele levou aí o Grande Otelo de melhor efeito visual para o Sandro de Segni e melhor longa-metragem infantil. Outros filmes levaram aí para casa cada um prêmio Grande Otelo, como é o caso do Bem-vinda Quixeramobim, que levou o Grande Otelo de melhor filme pelo júri popular, Tarsilinha, de melhor longa-metragem de animação, Carvão, que levou o Grande Otelo de melhor primeira direção, Pureza, que levou o prêmio de melhor atriz para Dira Paz, Medida Provisória, que levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante para Adriana Esteves, O Clube dos Anjos, que levou o melhor roteiro adaptado para o Ângelo Defante, e Eduardo e Mônica, que levou aí o Grande Otelo de melhor trilha sonora para o Pedro Guedes, Fabiano Krieger e Lucas Maciel. E agora chegando aqui no finalzinho do vídeo, a grande notícia de agosto aí desse ano, aquela que pegou todo mundo de surpresa. Muita gente odiou isso, outras pessoas gostaram e amaram, mas a grande notícia de agosto é o remake de Vale Tudo. Então foi anunciado aí, começou com uma suposição de que poderia estar acontecendo, estar sendo preparado um remake de Vale Tudo, e logo foi confirmado que vai sim acontecer o remake de Vale Tudo na Globo, provavelmente, se eu não me engano, em 2025. Então a gente tem uma lista aí de novelas antes dela chegar, e já foi confirmado, inclusive, que esse remake vai ser escrito pela Manuela Dias, a autora aí de Amor de Mãe. Muita gente odiou, muita gente gostou, mas fato é que ela vem aí. Então a gente tem agora Terra e Paixão, depois de Terra e Paixão vem Renascer, no início do ano que vem. No meio do ano que vem, ali para agosto, setembro, deve vir uma novela escrita pelo João Emanuel Carneiro, uma novela original. Depois de João Emanuel Carneiro, então, portanto, em 2025, vem Vale Tudo, escrita pela Manuela Dias. No início, eu confesso que eu também não gostei muito. Eu não sei se eu gosto tanto dessa onda de remakes no horário das 9. A gente sabe que a Globo sempre fez muitos remakes, né? Mas principalmente ali no horário das 6, no horário das 7. Agora, o horário das 9 é geralmente um horário, por ser o principal, né? O carro-chefe da dramaturgia, onde mais se investe em dramaturgia. A gente espera histórias novas, né? Histórias originais e que transformem de alguma maneira a teledramaturgia, né? Que façam mudanças, que sejam relevantes, que sejam lembradas. Remakes podem sim carregar tudo isso, né? Eles podem revolucionar também, né? Por mais que a história não seja original. Mas, poxa, ano passado já teve Pantanal, ano que vem Renascer, aí já vem Vale Tudo. Não sei se é tão legal assim ter um remake atrás, um remake e um original, sabe? Acaba ficando um pouco cansativo, talvez, sabe? Talvez Vale Tudo. Vale Tudo é uma novela que, apesar de se dizer atemporal, ela é a cara dos anos 80, sabe? Eu não sei como eles fariam para adaptar isso, porém eu passei a aceitar um pouquinho aí essa ideia do remake quando eu vi um tweet do Fábio Costa aí, um grande estudioso, né? Um grande pesquisador de novelas, falando sobre os possíveis benefícios de um remake, né? E eu entendi que realmente, assim, sabe? Pantanal, por exemplo, eu tinha visto cenas soltas da versão da Manchete e eu só tive contato mesmo, direto com a obra, através do remake. Então pode ser que muita gente tenha isso com Vale Tudo também, sabe? E não é porque o remake, se o remake não for bom, se o remake for horrível, não mancha a imagem original da novela lá atrás, né? Como foi Guerra dos Sexos.
Guerra do Sexo teve um remake muito criticado agora em 2012, ainda assim a novela lá de 85 continua sendo icônica, continua sendo aclamada pelas pessoas, ela continua lá para quem quiser assistir essa versão no Globoplay, tá lá bonitinha. Então eu aceitei um pouco mais essa ideia de remake quando eu parei para pensar nisso. Tá, tudo bem, se for ruim, a versão original continua lá, é só ir lá e assistir a versão original. Se for bom, ótimo para as pessoas que vão passar a ter contato com essa obra também, né? Porque a história em si é muito boa. Então a grande notícia aí de agosto é o remake de Vale Tudo. O que sabemos sobre o elenco, por enquanto? Pouquíssimas coisas. A única coisa que sabemos, na verdade, é que a personagem Raquel, a Regina Duarte na versão original, e a Maria de Fátima, a Glória Pires na versão original, né, as protagonistas da novela, né, a protagonista, a Raquel, na verdade, personagens emblemáticas da história da teledramaturgia, assim, a relação entre mãe e filha. Aparentemente, tem-se a intenção de que seja uma personagem, uma atriz negra. Aparentemente tem-se essa intenção, não é confirmado isso ainda, não sabemos ainda nem possibilidades de atrizes, muita gente ventilou aí o nome da Thaís Araújo por já ter trabalhado com a Manuela Dias, né, está na faixa de idade ali que a personagem exige, mas a gente não tem ainda nenhuma confirmação, nenhuma suposição de atriz para isso, só tem esse burburinho de que possa ser que a Globo queira para este personagem tão emblemático uma atriz negra para interpretar no remake aí de Vale Tudo em 2025. E você já pode comentar aqui embaixo, inclusive, quem você quer que seja a mais emblemática ainda, a personagem Odete Roitman, né? Que é aí dessa novela, que é o que todo mundo lembra dessa novela, né? Quando fala Vale Tudo, o que vem à mente é sempre Odete Roitman, né? Quem matou Odete Roitman? Comenta aqui embaixo aqui o que você acha, quais poderiam ser as atrizes aí para essa personagem dessa novela, ou para outros personagens também. O que você achou dessa notícia? Se você gostou da notícia de que vai ter um remake de Vale Tudo, ou se você não gostou tanto assim, comenta aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ativa aqui o sininho para não perder as nossas notificações, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.